não entrou não poderá assistir, e vocês próprios poderão assistir, é bom a gente gravar. Então, vou repetir bem rápido até onde eu fui, para quem vai assistir esse vídeo. Como eu estou fazendo o exercício da transportadora, que era o que caiu na prova, eu tive que montar aqui, dentro do nosso solver, uma planilha que conste os 7 caminhões. Para cada caminhão, o espaço em quilos que sobrava. No caminhão 1 sobrava 10 mil, no 2, 12 e assim por diante. Significa que o caminhão 1 só vai poder levar 10 mil quilos de mercadoria. Já o caminhão 3 poderá levar 27.600. Cada bairro tinha uma demanda de coleta. O primeiro bairro precisava coletar 18.200 quilos. E o último bairro, por exemplo, 6 mil. E aí, aqui eu fiz uma célula que seria somar esta coluna. E logo vocês vão entender, nós estamos usando o processo binário do solver. Significa que se eu colocar aqui, deixa eu sair do solver. Significa que se eu colocar aqui um número 1, aqui vai totalizar o número 1. E estaríamos aqui interpretando que o caminhão 2 coletou este bairro. É para isto que tem essa soma. Isso aqui é uma fórmula simples. Ó, estou somando do B, coluna B, linha 3, até a B9. E fiz isso em todas as colunas. Muito bem. E aqui? O que significa isso? Se eu disser que o caminhão 1 vai levar este destino, ó, vou botar o número 1 aqui, além de multiplicar, além de somar aqui, vai trazer o 3 mil aqui, mas como, prof? Uma multiplicação de matrizes. Isso aqui é uma fórmula. Sinal de igual, somar produto, que é uma função do Excel, então já me trouxe aqui, basta eu dar um tab, e aqui tem a sintaxe. Qual matriz? Esta matriz é a primeira, é a linha inteira, ponto e vírgula, multiplicando por esta matriz. Fecha parênteses. Por que, gente? Por que eu estou fazendo essa multiplicação? Porque eu poderia estar levando o caminhão 1, tanto este bairro, como este. E aí, esta fórmula, ó, somou. Por que multiplicou? 1 vezes 3, 3 mil. Mais 1 vezes 5, 5 mil. 5 mil mais 3 mil, 8. Aqui nós teremos o total de quanto cada caminhão levou, na hipótese de levar mais um bairro, que em nenhuma situação poderá ser maior do que o limite dele. E isso a gente vai testar lá no solver. Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu fiz isso para cada um dos caminhões. E o que é a função objetivo? Lá no nosso problema, dizia que o nosso objetivo aqui é fazer todas as coletas, otimizando o uso dos caminhões e garantindo que sobre o menor espaço possível. Por exemplo, se eu botasse que este caminhão levaria o destino 2 e o 3, estaria levando 8 mil, embora ele pode levar 10. Sobrava 2 mil. Esta é a solução ideal? Fazendo manual é mais difícil de saber. Por isso que existe o solver. Eu quero garantir que esteja levando a melhor distribuição de mercadorias, que me sobre menos espaço em cada um dos caminhões. Então, como que eu vou montar essa função objetivo? Eu também fiz uma multiplicação de matrizes. O limite vezes... Opa, aqui eu apaguei a fórmula agora. O limite vezes... É aqui que eu tenho que apagar. O limite que cada caminhão tem vezes o que ele vai levar. Não estou aqui gerando os pesos das entregas.
Porque, na verdade, se eu disser que vai levar aqui, ó, esse caminhão 1, esse destino de 8.000, aqui ficou 8.000 e eu estou multiplicando 8 por 10, 80.000. Ora, isso não é a soma bruta do que eu estou carregando. E nem é isso que me interessa, porque a soma do que eu vou levar é a soma disso aqui. Eu vou ter que garantir todas as coletas. Então, não é essa a intenção. A intenção... apaguei de novo a foto. A intenção é eu ter o menor espaço possível. Então, se eu fizer esta multiplicação, eu vou chegar a um número que eu preciso garantir, e aqui no solver, agora nós chegamos no solver, que seja o máximo. Por que máximo? A maioria que errou na prova marcou mínimo. E está errado, vou explicar. Quanto maior este número, multiplicando as coletas pelo limite, quanto maior o número, significa que eu mais espaços utilizei. Portanto, menos espaços me sobrou. É por isso que a gente está marcando máximo e não mínimo. O que seria alterar células variáveis? É, na verdade, o que eu quero que o solver preencha para mim aqui. O que ele vai me definir? Que caminhão... Que caminhão entrega... estou aqui. Que caminhão coleta que bairro? Como que ele vai me preencher? Com o número 1, binário. 1 é sim, 0 é não. Então, eu tenho que marcar todas as células, ó, todas, que o solver poderá preencher. E ele irá me preencher. 0 não vai coletar naquele bairro, 1 vai coletar. Muito bem. Restrições. Primeira restrição que eu fiz, que é essa aqui, foi dizer que este campo, todos eles, tem que ser igual a 1. Por que eu fiz essa garantia? Para que o caminhão 1 não colete o bairro 1 e o caminhão 4 me colete também o bairro 1. Como aqui seria uma soma, ficaria 2. Eu não posso ter isso. Se o caminhão 1 coletar o bairro 1 e vai levar 18.200 quilos, como é que o caminhão 4 também vai para o bairro 1 coletar 18.200 quilos? Então, como é o solver que vai me preencher isso, ele tem que me garantir que cada caminhão colete apenas um bairro. De que maneira eu fiz isso? Como aqui é uma soma, eu botei uma condição. Estes totais aqui tem que ser 1. Primeira restrição. Segunda restrição. Agora eu tenho que dizer que ele tem que me preencher aqui ou 0, não coleta, ou 1, coleta. Então, eu marquei todas essas células e disse que é igual a binário. Como é que a gente faz isso? Ele vai calcular. Esperem, gente, desculpe. Vamos dar um ESC. Vamos parar. Como eu parei, ele botou 0 em tudo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para o solver. Como que eu fiz essa binário? Tem que vir aqui, alterar. Ó, eu marquei. Vocês estão vendo que como ela está marcada, ele me marca aqui a célula escolhida, ó. Todas essas células. E aqui vocês têm a opção binário, ó. Marca binário. Quando eu der OK, ele vai colocar igual a binário. E a terceira condição? Qual é a terceira? Eu tenho que garantir que este total aqui não passe do limite que cada caminhão tem. Ele tem que ser menor ou igual. Eu não posso permitir que o caminhão 1 carregue a coleta do bairro 1.
seria 18.200, ele só pode carregar 10. Então, eu marquei, ó, esta coluna inteira, estas células inteiras, tem que ser menor ou igual ao quê? Essas células inteiras tem que ser menor ou igual ao limite. Isso é uma programação no solver um pouco diferente, porque até então nós sempre fazíamos linear, simplex. Quando ela é binária, é não linear. E eu vou dar resolver. Demora um pouquinho. Vocês estão aí? Sim, prof. Eu sim, prof. Tá. Estão me ouvindo bem? Vocês me Ali, entendem? as restrições, prof, é em adicionar que eu coloco? Sim, peraí. Assim, ele está calculando, ó, ele está parado. Assim que terminar, eu volto lá e te mostro. É porque a minha estava pronta, né? Vou lá te mostrar. Só um pouquinho que eu já mostro. Tá. Bom, enquanto ele calcula, temos que esperar, porque senão fica ruim para mim explicar outra coisa. Para esse problema aí, professora, quanto tempo demorou para calcular para a senhora? Ah, não demora muito. Hoje eu não sei porquê, acho que é o meu computador que está muito carregado. 1 minuto e meio, 2, não mais que isso. Para vocês demoraram? Não, porque eu botei aqui para ver onde que eu errei. E eu botei a maximizar e já faz uns 10 minutos tá. Peraí. Tudo vai depender também como você tá com o teu... Tem muito aplicativo aberto? Não. Só que ali eu fiz diferente. Eu fiz maior igual por célula. Menor igual por célula. Ali tem diferença isso aí? Ele pode ficar um pouco mais lento do que o outro, mas não ficaria tão lento assim. Tá. Tá, ó, para mim já calculou. Olha só deixa eu explicar para a colega ali. Supondo que eu não tivesse nada, estava tudo zerado, eu vou dar adicionar e vou marcar, por exemplo, que estas células aqui, eu quero que seja binário, eu quero que seja igual a 1. E aí vou dar mais uma, adicionar. Quero marcar que todas estas aqui, ó, marquei, seja binário. Vou dar mais uma, adicionar. Então, tu vai poder, ou tu adiciona, que nem aqui eu fiz, alterar, né? Mas é porque ela tá pronta, senão tu só clica no botão adicionar. Bom, olhem só o que eu queria explicar. Veja só. Todas as minhas coletas foram realizadas. Como é que eu tenho garantia disso? Por essa soma. Então, a minha coleta do bairro 1 foi feita pelo caminhão 4, que tinha 18.500 e levou 18.200. Do bairro 2, foi feita pelo 7. Só que o 7 fez o bairro 2 e fez o bairro 3, por isso que deu 8. Então, o bairro 3 também foi coletado. O bairro 4 foi coletado pelo caminhão 3, mas o caminhão 3 fez o bairro 4, o 5, o 6 e o 7.
Por isso, e ele levou 27 mil e ele tinha 27.600. E o meu último bairro foi feito pelo caminhão 6, que só tinha 6 mil e ele tinha 16. O caminhão 1 e 2 não levou nada, nem o 5. O maior número possível que nós podemos chegar é 1.293.000. Se vocês fizerem esta multiplicação e somar 27.600 vezes 27 mil, mais 18.500 vezes 18.200, mais, fizessem à mão isso, iria dar 1.293.900. É a melhor distribuição para ocupar o máximo de espaços de cada caminhão. Embora alguns tenham ficado sem. O maior valor significa que me sobrou menos espaço. Por isso que a resposta era, a função objetiva alcançada é 1.293.000. Quanto maior o valor obtido, menor será o espaço que sobrará nos caminhões após as coletas realizadas. E o caminhão 3, após coletar 3 bairros, ele ficará com 600, olha só. O caminhão 3 levou 27 mil e ele ficou com 600 sobrando. Também era uma resposta certa. Essa letra E é que talvez tenha confundido vocês. E induzia vocês, gente, a resposta certa. Caso você mudasse o objetivo para sobrar mais espaços, quer dizer, era o inverso. Eu faria o que a maioria fez, que era, ao invés de marcar maximizar, era minimizar. Se eu colocar minimizar, eu não vou chegar mais a 1.293.000. Daí, neste caso, vai me sobrar mais espaço. O menor número da função objetivo me leva a mais espaços. E aí, sim, seria 923.700. O mais interessante é que muitas pessoas assinalaram a resposta certa e me mandaram no Excel a errada. A letra B também está certo, professor. Quem está me chamando? Ah, é o André. Só um pouquinho. A letra B. Os caminhões 2 e 5 serão os únicos veículos não utilizados a coletar. O 2 não vai coletar e nem o 5, mas não é o único, porque o 1 também não coleta. Tá, entendi. Tá, eu não olhei lá em cima. Bom, essa era a nossa questão 1, que talvez fosse a mais complicada da prova. A questão 2... Ah, aqui tem, ó, eu até vou deixar aqui, que no caso vocês podem depois comparar. Ó, tem aqui maximizando, que eu coloquei, é a mesma regra, só mudei maximizar, ou seja, usar o maior número aqui significa que eu usei maior espaço, portanto, me sobrou menos. E depois, como tinha aquela letra... Que letra era mesmo? Letra E, que me pedia, caso eu mudasse o objetivo para sobrar mais espaços, então eu teria que mudar a minha função objetivo para minimizar. Aí chegaria a 923.700. Pessoal... uma coisa importante, eu sei que eu já disse isso para vocês, mas vou repetir. Num Excel, teve um aluno que fez isso. Ele fez a planilha assim como eu, provavelmente ele copiou, Ctrl C, eu entendo, veio aqui, Ctrl V, foi lá no Solver e mudou para minimizar. Ele está alterando essa daqui e não essa.
Por quê? Porque aqui tem as células B3, aqui já seria B15. Você não consegue fazer no Solver dois conjuntos de fórmulas querendo fazer 2 Solver no mesmo Excel. Então, neste caso, vocês teriam que abrir um novo Excel e não fazer... Vou deletar isso aqui porque não me interessa. E não fazer na mesma planilha, tá? O Excel, no Solver eu coloquei uma fórmula. Eu não tenho como colocar duas para duas condições de maximizar uma e minimizar a outra. Eu tenho que abrir uma nova janela aqui. Então, também foi um erro de alguns de vocês. Bem, o exercício 2, eu acho que ninguém errou, mas vou explicar novamente. Ai, meu Deus. Uma empresa tem a relação de despesas para serem pagas na data de hoje, entretanto, está com R$900 em caixa. Pelo Solver Operação Binária, indique quais valores devem ser pagos utilizando uma margem de tolerância de 0,01. E ali tinha uma relação de valores. Então, lá no Excel, se eu tenho uma relação de valores, eu vou tirar o mudo aqui do Wagner, senão eu ouço o cachorro e não sei se querem falar comigo. Me interrompam quando precisarem. Coloquei aqui a minha relação de valores, que no caso, somei aqui só para ter uma ideia, é 1.548 ao todo, se eu fosse pagar tudo. Mas dizia que eu só tenho no caixa R$900. O que eu quero saber? O que eu pago aqui para usar os R$900, com uma tolerância de quanto? 0,01 é a minha tolerância. Então, fiz a planilha, criei aqui uma coluna que eu vou lá no Solver dizer que é binário, 0 não paga, 1 paga. Simplesmente isso. Então, e aqui a minha célula, de novo, né? Célula objetivo tem que ter uma fórmula, senão, se eu vier aqui no Solver e marcar aqui como função objetivo, ó, ele vai me dar uma mensagem, o conteúdo da célula objetivo deve ser uma fórmula. Tem que ser uma fórmula. Então, a minha função objetivo está aqui. Fiz que fórmula? Somando aqui os valores do que eu vou pagar. Simplesmente assim. E o que é que o Solver vai me decidir? Aqui, ó, marquei todas essas células. Marquei todas essas células como as que ele vai me dizer o quê? 0 não paga, 1 paga. E aqui na minha restrição, uma única restrição, dizendo que estas células são binárias, ou seja, 0 ou 1. E onde é que vai, gente, a restrição? Onde é que eu cliquei? Opções, precisão da restrição. Como o exercício dizia 0,01, eu coloquei a restrição. Clico ali em resolver e ele vai me dar quais que eu devo pagar. Como era 0,01 de tolerância, passou do 900. Acho que aqui, acho não, tenho certeza, ninguém errou essa questão, era uma coisa bem simples. A nossa questão 3 era Solver puro, né? Nossas primeiras aulas. Uma empresa de transporte escolar deve assumir 4 9 linhas. Eu acho que só o Wagner acertou. Tu acertou, né, Wagner? Wagner? Vocês estão aí, pessoal? É o cachorro, prof. É só ele liberar o microfone. Bom, eu não recordo. Eu sei que alguém acertou, mas muitos erraram. Então, vamos lá.
Opa, cadê o exercício? Uma empresa de transporte escolar deve assumir 4 novas linhas de coleta de estudantes. Ao assumir estes 4 novos roteiros, a empresa trouxe valores e custos já acordados com o antigo proprietário. A linha Cruzeiro tem no mínimo 8 estudantes, faz 28 quilômetros para cada estudante, a um custo de R$ 1,2 por quilômetro. Consome-se 55 minutos cada estudante, com um custo fixo de R$ 5,00 por minuto. E cobra-se 250 por aluno. Ou seja, para nós não perder muito tempo, para cada linha, eu fui definindo isso, um limite para coletar quantos alunos vai entrar em cada linha, quantos quilômetros cada linha em cada estudante se faz e o custo desse quilômetro. E o tempo que se consome para cada estudante e quanto custa este tempo. E quanto eu vou cobrar de cada aluno. Sabendo que a ocupação máxima da van são 50 estudantes. Você precisa garantir a ocupação máxima e seu objetivo é maximizar o lucro. Lembrando que lucro é custo menos o que eu vou cobrar. Calcule quantos estudantes devem embarcar na van em cada linha, já que eu só dei o mínimo. Então, vamos lá. Como é que a gente pode montar isso? Aqui, eu vou apagar, é o que o solver vai me dar. Bom, botei aqui cada uma das linhas, o mínimo que tem que entrar em cada linha. Aqui, a quantidade dos quilômetros por aluno, que dizia o problema. E aqui, quantos quilômetros eu também... Aqui é o valor, R$ 1,20 por quilômetro para cada aluno. Quantos quilômetros eu gasto em cada aluno nessa linha? 28. Eu tive que fazer aqui um total, porque como eu preciso do lucro, eu vou ter que ter um total do que eu gasto para diminuir do quanto cada aluno me paga. Então, aqui eu já fiz uma multiplicação. Quantos alunos eu vou carregar, multiplicado pelo valor de cada quilômetro por aluno, vezes o quilômetro. Exemplo, se eu levasse um aluno, ia ser 1 vezes 1,2 vezes 28 quilômetros. 33,60. O tempo que eu levo, dizia que cada aluno eu levaria nessa linha 55 minutos. E tinha aqui um custo, certo? Então, aqui eu já fiz uma fórmula de R$ 5,00. R$ 5,00 por minuto, multiplicando o minuto, 55, vezes a quantidade de alunos. No caso, aqui está um exemplo 1. Então, já cheguei a 2,75. E aqui eu fiz só uma soma, né? Que é os meus dois custos. Esse custo aqui, vou botar até uma corzinha aqui para vocês verem. Este meu custo aqui, vamos botar... Não, azul já tem. Vamos botar esse marrom. Esse meu custo, que eu já fiz a multiplicação, por esse meu custo aqui, somado com este meu custo, vai dar isso aqui. É os 33,60 mais os 2,75, neste exemplo de um aluno. E dizia que nesta linha eu cobrava por aluno R$ 250. Então, se eu levasse um aluno, o meu lucro seria 213. 250 menos o meu custo total. R$250, que é o cobrado. Ah, tá. Aqui, como aqui é um aluno só, ficou 250. E aqui, por aluno. E aqui eu fiz uma fórmula. Este custo vezes quantos alunos. Este preço que eu cobrei vezes quantos alunos. Então, aqui, por isso que repetiu. Se eu tivesse levado 2 alunos aqui, daria 500. E eu teria um custo que eu vou ter que abater. Certo? Daí eu chegaria a um lucro de 4, o meu total do meu custo é 72, menos os 500 que eu cobrei, eu vou ganhar, levando 2 alunos nessa linha, 427. O segredo aqui era só vocês terem estes totais
preparados para eu poder calcular exatamente quanto eu cobro de cada aluno, menos o meu custo. E aí eu vou chegar ao lucro de cada linha. Bom, vamos apagar aqui. Fiz essa continha, essas fórmulas, em todos os alunos. E aqui eu fiz uma fórmula somando. Se eu levar 20 alunos aqui, 2 aqui, 4 aqui, 10 aqui, estou chutando, eu estaria levando 36. O máximo que cabe na minha van, ó, eu escrevi aqui, é 50. A minha função objetivo é eu ter o máximo de lucro, mas eu não posso vir aqui dizer que eu vou transportar 100 alunos, porque o máximo que eu posso levar é 50 nessa van. Então, por isso eu fiz essa totalização para comparar com este azulzinho aqui. Então, vamos apagar. Essas cores aqui também é só para vocês entenderem de onde eu tirei. Não tem nada a ver. Por que eu boto cor? Amarelo, o que o solver vai me calcular. Verde, eu tenho que lembrar que eu tenho uma restrição. Na linha cruzeiro, o mínimo são 8 alunos. Na linha universitária, 10. Eu vou ter que fazer esta regra lá no solver. E tenho mais uma restrição. Por isso que é azul com azul. Esse total de alunos tem que ser menor ou igual a 50. É o máximo que cabe na minha van. E a minha função objetivo é a soma do lucro. É o máximo, eu quero o máximo. A soma de cada lucro das vans vai totalizar aqui. Essa é a minha fórmula, ó. Função objetivo tem que ser uma fórmula. Então, eu somei todos estes lucros aqui. E agora eu vou fazer a função lá no solver maximizar. Então, vamos lá. O que eu fiz no solver? Marcar a minha função objetivo. Cliquei na célula função objetivo. É maximizar ou minimizar? No problema já dizia que a minha função objetivo é maximizar o lucro. Por isso, marquei maximizar. Quais foram as minhas restrições? Eu disse que eu tinha 2 restrições. A primeira delas, eu marquei todas essas células, tem que ser maior ou igual. Por que maior ou igual? Porque eu tenho no problema o mínimo. Então, eu não posso levar 7 aqui. Essas células têm que ser, que o solver vai me calcular, maior ou igual a este mínimo. Essa é uma das minhas restrições. E a minha segunda restrição? Na verdade, eu botei lá no problema que eu tinha que garantir, sabendo que a ocupação máxima da van são 50 estudantes, e você precisa garantir ocupação máxima. E o seu objetivo é maximizar o lucro. Então, a minha segunda restrição, eu coloquei que este total aqui tem que ser igual ao quê? Aos 50. Mais do que 50 não poderia ser. Menos do que 50 poderia até ser, mas o problema diz que eu tenho que garantir a lotação máxima, então tem que ser igual a 50. E eu botei uma terceira restrição, que é número inteiro. Todas essas células aqui que o solver vai me calcular, tem que ser inteiro. Eu não posso levar 8 alunos, 5. Então, eu botei número inteiro. Como não é... Como é que a gente marca número inteiro? Inteiro aqui, e aí ele vai... Como isso aqui não é operação binária, eu não vou usar não linear, eu vou usar simplex. E vou mandar resolver. Então, na verdade, ele me deu os mínimos aqui, já no medianeira ele me sinalizou 22, no pio décimo manteve o mínimo. Eu estou levando 50, como eu tenho que garantir, apurei o lucro, e o máximo de lucro que eu posso ter dentro dessa composição
é 10.506,10. Então, aqui no nossa função objetivo, se vocês tivessem chego a isso, só poderia ter a letra B e a D, já excluindo as demais que não chega à mesma função objetivo. Aí bastava comparar. Cruzeiro, 8, 8, 10, ó, 8, 10, 22 e 10. 8, 10, 22 e 10. Era a letra B. Dos solvers, não era um dos mais simples depois de todos os exercícios que a gente fez. Então, assim, única questão mais difícil que nós tínhamos nessa prova, nem tão difícil, mas a mais difícil que eu diria, era a 1. A 2, como realmente todo mundo acertou, era fácil, e a 3 era média, que é o que eu costumo fazer nas provas. Uma questão de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Tranquilo a prova, gente? Tranquilo, prof. Bom, tá no vídeo, vocês podem, inclusive, rever depois, né? O que é que nós vamos agora partir? Qual é a sequência da nossa aula? Nós estamos aqui de exercícios, simulação, prova. Só exercícios. Ah, gente, eu tenho um recado para dar. Eu não sei se alguém de vocês, lá no início do semestre, estava elegível para fazer proficiência. Ninguém fará a proficiência esse semestre. O que nos dá, que seria bem na minha aula, lá no meu calendário, no início do semestre, essa aula aqui, 18 de maio, semana que vem, eu não poderia dar para vocês, porque a turma teriam pessoas com proficiência. Então, melhorou para nós, tá? Nós temos 3 aulas só de exercícios, de tirar dúvidas, preparatórios para o avaliativo e para a prova. Então, por isso que eu disse, nossa, não tem como vocês não se saírem bem. Qual é a minha estratégia? Hoje eu vou explicar, vou ficar explicando os exercícios, vocês me interrompam, evidentemente, quando quiserem. 18 e 25 de maio, eu vou dar exercícios, e vocês vão fazer durante a aula. Ficar aqui quietinha, esperando vocês terminarem, ou terem dúvidas, corrigir e seguir. Por que 2 dias? Seguindo a minha estratégia, nós temos bastante conteúdo. Por exemplo, agora nós vamos ver problemas de transporte, de designação. Então, nós temos bastante conteúdo e é difícil em 3 horas. Então, o que eu faço? Conteúdo que cai no exercício avaliativo, que será dia 1º de junho, não cairá, exercício que cairá aqui. Vamos supor, caiu o solver binário aqui no avaliativo. Ele não irá cair na prova. Ah, problema de designação, vai cair na prova. Então, eu não faço no trabalho avaliativo. Sei se vocês estão me entendendo. Por uma questão de tempo. Para que não falte tempo para vocês, se eu der todos os modelos de PO que a gente viu durante o semestre, na segunda prova, que é cumulativa, eu precisaria de 9 horas com vocês. Não dá, né? A não ser que vocês queiram invadir madrugada dentro comigo. Então, essas 2 aulas aqui, eu faço mais ou menos esse mesmo jogo, como se fosse uma simulação. Gente, hoje faz de conta que é o nosso trabalho avaliativo. Vocês têm 3 exercícios, vamos tentar nos restringir no tempo que a gente tem,
para ver se vocês são performáticos, conseguem fazer, tiramos as dúvidas, corrigimos. E aí eu simulo na 25 de maio, gente, ó, esses são os exercícios, vocês vão fazer, seria o que cairia na prova. Não estou dizendo para vocês que será exatamente igual. Ah, prof deu no trabalho, na simulação do dia 18, binário, então significa que lá no avaliativo vai cair binário. Eu posso misturar, mas vocês vão ter essa divisão, tanto 18 e 25, como 1º de junho avaliativo, 15 de junho a prova. Ficou claro? Sim. Presencial ou online, não sei. É assim que será. Para mim não fará diferença. Meu sentimento, de acordo com o que tudo tem acontecido, ficaremos online. Compartilhar com vocês, hoje eu estou muito, muito triste. Ontem, às 6 horas da tarde, faleceu uma grande amiga minha, ela é cliente da minha empresa, mas é minha amiga, do coronavírus. Ela trabalha num cliente nosso no Rio de Janeiro, 38 anos. Nenhum tipo de morbidade, nenhum tipo de doença, contraiu o vírus, ficou 15 dias entubada no hospital, mas infelizmente faleceu ontem. Então, me parece que até que o problema não chegue perto da gente, ainda não caiu a ficha, né? Mas Caxias estamos bem, graças a Deus, mas a gente poderá ter mudanças bem significativas. Por isso eu reforço, se cuidem ao máximo, é uma situação atípica, nunca vivida pelas nossas gerações, nem a de vocês, nem as minhas. Então eu vejo muita gente com respeito, né, querendo voltar a trabalhar, querendo ter aula presencial, até que alguém morra próximo, aí essa pessoa provavelmente não queira. Então, eu não sei o que julgar, juro para vocês, eu sei que sem trabalhar nós também vamos morrer de fome, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, eu sei que é difícil a decisão, e as duas decisões são difíceis. Então, se tivermos alguma oportunidade do distanciamento, aproveitemos. Bom, agora o outro exercício que eu vou recapitular, nós já vimos tudo isso, é um exercício que é de transporte, aqueles que a gente usa os modelos, né, Canto Noroeste, Custo Mínimo, Vogel e Stone. Então, o exercício está pronto, eu vou refazê-lo com vocês, porque hoje não é para vocês trabalharem, é para mim poder revisar estes exercícios com vocês. Já revisei binária, já revisei um pouquinho de Solver pela prova, não posso dar todos os exercícios que nós já fizemos todos de novo, porque aí não seria... Vocês devem assistir os vídeos anteriores, coisa que na aula presencial não teria, os vídeos gravados. Então, a gente tem uma vantagem a mais. Mas eu acho legal eu poder explicar, ocupar a nossa aula explicando de novo. Uma transportadora possui 2 caminhões, cada um com capacidade distinta. Eu abreviei aqui. O1, 15 toneladas, O2, 13. Precisa fazer entregas em 3 cidades. D1, 12, destino 1, 12 toneladas, destino 2, 14, destino 3, 7. Os custos são diferentes para essa distribuição. Se o caminhão 1 levar para o destino 1, custa R$140. Mas se o caminhão 1 levar para o destino 2, o custo é 60. E se o caminhão 1 levar para o destino 3, custa 110. Agora, se eu pegar o caminhão 2, levando para o destino 1, o custo é 70. Se ele levar para o custo 2, para o destino 2, é 90. E se ele levar para o destino 3, o custo é 120. Então, isso aqui seria um enunciado de uma prova, de uma questão. Faça o transporte mais eficiente, usando os métodos Canto do Noroeste, mínimo, custo mínimo, Vogel, e Stone vai provar qual é realmente o transporte mais eficiente. O mais eficiente é o que me gera menor custo. Gente, talvez um pouco diferente dos exemplos que eu dei
quando eu expliquei o conteúdo, isso aqui é um problema não balanceado. Vou explicar por quê. Se eu somar a origem 1, pode levar 15. E a origem 2, 13. Se eu somar isso aqui, 15 mais 13 é 28. Agora, as necessidades dos destinos, 12, 14 com 7, é 33. Então, eu tenho uma demanda, uma necessidade de 33 toneladas e uma capacidade de 28. Usando estes métodos, não podemos calcular se o problema não estiver balanceado. E se ele não está balanceado, prof, o que a gente faz? A gente cria um caminho que a gente chama de fictício. Ele pode não estar balanceado tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou criar, neste caso ele não está balanceado na minha disponibilidade. Então eu vou ter que criar aqui como se fosse um caminhão 3, que é fictício, para ficar balanceado e significaria na prática ou eu contrato um caminhão terceiro, ou eu vou perder uma venda. Então, eu preciso balancear e depois a decisão estratégica está fora de PO. Para usar estes modelos, eu preciso ser balanceado. Então, eu criei aqui, ó, uma quantidade balanceada. Então, agora, somando as minhas disponibilidades, que no problema dizia 15 e 13, agora mais 5, eu acabei tornando ele balanceado. Eu tenho uma disponibilidade de 33, com uma demanda 12 mais 14 mais 7 de 33. E o custo? 0. Não posso adivinhar, inventar. De novo, a estratégia eu ia dizer a estratégia estratégica. Perdão, a decisão estratégica foge de PO. Me basta eu criar essa fictícia. Vamos lá para o canto noroeste. O que é o canto noroeste? Eu começo a colocar as quantidades de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar a origem 1, levando para o destino 1, 12. Logo, eu vou riscar aqui o destino 12, não, vou riscar o 12 porque nenhum caminhão, nem o 2, nem o fictícia, vão poder levar por 12, já atendi. Só que o caminhão 1, levando 12 e tendo uma disponibilidade de 15, ele ainda tem espaço. Vamos seguir. Da esquerda para a direita, ó, vou botar, ninguém mais vai atender aqui. Bom, aí me sobrou, como eu tenho 15, me sobrou 3. Então, eu vou colocar que o caminhão 1 vai levar 3 toneladas. Agora, eu vou riscar o 15 aqui. Por quê? Porque o caminhão 1 não vai mais poder levar nada. Zerei. Mas não vou zerar, não vou riscar o 14, só levei 3. Logo, esquerda para direita. O caminhão 2, como eu já levei 13 e eu só tenho 14, e ele pode levar 13, eu vou completar com 11. Agora sim, vou riscar o 14 aqui. E a fictícia também vai ser 0. Muito bem. Caminhão 2 já entregou 11, mas ainda tem sobra. Aqui, claro, está zerado, porque eu já nem poderia mais. O caminhão 2 vai ter que me levar 2 toneladas. Agora vou riscar o 13 aqui. Sobrou para mim a fictícia, esses 5 fictícia. Era meio que lógico, né? Fechei o 7. Significaria que o meu destino 3 será entregue só 2 toneladas para o caminhão 2 e vai ter um déficit aqui de 5 que a fictícia vai ter que tratar. Essa é a regra do canto noroeste. Começo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Agora, só me resta multiplicar. Quanto que era a origem 1 levando para o destino 1, que foi lá dito no enunciado, multiplicar por 12. Quanto que era a origem 1 para o destino 2, multiplicar por 3.
Claro, zero não precisa multiplicar, né? Onde tem valores. Fiz essa multiplicação e cheguei a R$ 3.090. Se eu usar o sistema de distribuição de transporte pelo canto noroeste, eu vou chegar a 3.090. Aqui eu coloquei os valores lá do enunciado, fazendo só essas multiplicações, 12 por 140, mais 3 vezes 60, mais 11 vezes 90, mais 2 vezes 120, eu vou chegar a 3.090. Evidentemente que eu não estou aqui computando essa fictícia, não sei se vou alugar um caminhão, se vou perder a venda desse destino 3, não vou coletar, vou perder. Mas decisões e estratégias estão fora. Então, já sei que se eu usar o modelo Canto Noroeste, eu vou chegar no 3.090. É o melhor custo? É a minha melhor distribuição usar Canto Noroeste? Não sei. Vou ter que aplicar outro modelo, que é o modelo menor custo. O que eu fiz no modelo menor custo? Eu peguei a mesma planilha que eu fiz, agora só com os valores, tá aqui ela, e separei os menores custos. Quando eu tenho uma fictícia, é óbvio que os meus custos estarão zero e ela será os menores custos. Isso é meio que evidente. E neste caso, eu tenho 3 opções de menor custo. Se vocês escolherem essa, ou essa, ou essa, vai dar empate, é arbitrária. Podem escolher a que vocês quiserem, que o resultado será o mesmo. Então, ok. Vou começar a colocar as quantidades onde eu tenho os menores custos. Eu optei por a primeira zerada aqui. Então, se a minha fictícia vai pegar e entregar 5 para o destino 1, logo o 5 dela aqui está arriscado. Não vai ter 0 aqui, 5 bateu. Qual é o meu menor custo do que sobrou agora? É este 60 aqui. Então, por que eu vou entregar 14? Porque este meu caminhão tem 15 na possibilidade. E o destino 2 precisa de 14. Eu vou sempre colocar o máximo que eu posso. 14. Então, agora o destino 2 eu vou riscar. Ele está totalmente atendido. Embora o caminhão 1 ainda sobrou 1 tonelada. Qual é o meu próximo custo menor depois de 60? É o 70. Por que eu coloquei 7? Porque, na verdade, esse destino 1 já teve 5 toneladas pela fictícia. Só precisa de 12. Então, eu vou ter que colocar 7, embora ele possa carregar 13. Então, agora que o meu destino 1 está completado, vou botar 0 aqui e riscar o 12. Qual é o meu menor custo do que sobrou? Entre 110 e 120, sobrou o 110. Como eu já fiz o caminhão 1 entregar 14 no destino 2, e ele só pode 15, eu vou completar aqui com 1 tonelada. E zerei o que o meu caminhão 1 pode entregar. Vou riscar ele aqui. Pronto, sobrou o último custo, que é 120. O destino 3 precisa 7. Eu já entreguei 1. Vou ter que entregar aqui 6. E claro que fechei essa linha também. Tem que fechar igual, tem que fechar 100%. Por isso que a gente coloca a fictícia. 7 que eu já tinha do caminhão 2 no destino 1. Com 6 que eu acabei de colocar, eu vou fechar agora tanto o caminhão com a capacidade 13, quanto o destino 3 com a capacidade 7. Encerrei a minha distribuição pelo menor custo. O que eu vou fazer agora? Multiplicar. Claro, onde tem número, né? O 0 não me interessa. 7 vezes 70, mais 14 vezes 60, mais 1 vezes 110, mais 6 vezes 120. 2.160. Por mais que pareça a vocês
que o modelo menor custo é óbvio que sempre vai ser melhor do que Canto Noroeste, porque o próprio nome diz isso, cuidado, não sigam essa regra. De novo, neste exemplo, é o menor custo. Por quê? Porque nós tivemos 3.090 no Canto Noroeste e 2.060 no menor custo. Por enquanto, se prova que o menor custo é realmente ainda o menor custo. Se eu pedir para desenvolver, terão que desenvolver. Vogel. Vogel, até coloquei aqui de novo uma lembrança. Para cada linha, eu tenho que calcular a diferença entre os dois menores custos. Se iguais, então diferença é zero. Na linha e na coluna, tá, gente? Com a maior diferença, e aí vocês podem escolher arbitrariamente se houver empate, atribua a maior quantidade possível na célula de menor custo. Parece confuso, mas não é. Ó, eu vou calcular as diferenças. Comecei aqui por linha. O segundo e o primeiro menor custo. Se eu não vou fazer o primeiro menor custo menos o segundo, porque vai dar negativo. Então, nesta linha, os dois meus menores custos é 60 e 110. Então, eu fiz 110 menos 60, deu 50. Nessa segunda linha, os dois menores custos é 70 e 90. 90 menos 70, 20. Quando eu tenho uma fictícia, é óbvio que será zero. E vou fazer da mesma forma, só que agora não por coluna, não por linha, e por coluna. Nesta coluna, os dois menores custos é 0 e 70. 70 menos 0. Nessa segunda coluna, vai ser 60 menos 0. E nessa terceira, 110 menos 0. Quando eu tenho uma fictícia, é sempre assim. Qual é a minha maior diferença de tudo que eu encontrei aqui? É esta aqui, 110. Então, eu vou agora atribuir nesta coluna a maior quantidade possível na célula de menor custo, que no caso, eu nomeei esta coluna, porque eu peguei pelo maior custo. Mas dentro dessa coluna, qual a que tem o meu menor valor? Esta aqui. Vou atribuir a maior quantidade possível. Parece 7. Não posso pôr 7, porque a fictícia tem uma capacidade de 5, embora o destino 3 precise de 7. Eu vou ter que colocar 5. É o máximo que eu posso colocar. E automaticamente a fictícia não vai mais atender ninguém, ó. Zerei. O que eu vou fazer agora? Fazer as diferenças de novo. Como essa linha aqui, essa fictícia aqui, ó, essa célula, já foi utilizada. Eu fiz antes 70 menos 0. Se ela já foi utilizada, eu não vou mais poder fazer a diferença. Esqueçam esse custo. Quais são os próximos dois menores custos que eu tenho? Como é 3, é óbvio, né? Só sobrou 2. 140 menos 70, 90 menos 60, 120 menos 110. Qual é a minha maior diferença? É aqui, ó, 70, 30 ou 10 é 70. Agora eu vou trabalhar nessa coluna. Qual é a que tem menor custo? 70. Vou tentar colocar o máximo de quantidade possível nesta célula aqui. Qual é a maior quantidade possível nessa célula? Vamos pensar. O destino 1 precisa de 12 e o caminhão 2, que ainda não entregou nada, tem uma capacidade de 13. Vou colocar 12, porque 13 eu não posso colocar. Vou zerar aqui e liquidei o destino 1. Muito bem. Vou fazer de novo as multiplicações do que sobrou. Como aqui está totalmente atendido, não adianta eu fazer diferença. Essa diferença morreu.
Aqui eu ainda posso fazer e ela se repete. Aqui eu ainda posso fazer e ela se repete. Eu vou ficar com 30, 10, 50 e 20. Certo? Porque aqui eu continuo com 50 e 20. Qual é a minha maior diferença entre 50, 30, 30 que repete e 10 é a de 50. Vou trabalhar com esta linha aqui. Aqui já está zerado. Qual é o meu menor custo? Entre 60 e 110. 60. Vou tentar colocar o máximo de quantidade que eu puder. Vamos pensar. Aqui eu estou envolvendo o caminhão 1. Ele não entregou nada ainda e ele tem disponibilidade de 15. E o destino 2 não recebeu nada ainda e tem disponibilidade de 14. Então, eu vou colocar ali 14. Liquidei o destino 2. Vou zerar aqui e pá, lacrei o destino 2. Foi totalmente entregue. Mas o caminhão 1 não vou fechar. Por quê? Porque eu só entreguei 14 e ele ainda tem 1 tonelada. Só faltou 1 aí, né? Não precisa mais fazer as diferenças. Agora ficou evidente. Fechei o 15 e aqui embaixo entreguei 12, ele tem 13, vou ter que botar mais uma aqui. Fechei o 13 e aqui ainda fechei o destino 3. 5 pela fictícia, 1 pelo caminhão 2, 1 pelo caminhão 1. Fechei o 7 também, fechei o 13. Tudo fechado? Tudo fechado. Tudo lacrado? Tudo lacrado. Vou fazer de novo o quê? Multiplicar. Onde eu tenho valor, multiplicar pelo custo. Se eu fizer as multiplicações, 12 vezes 70 mais 14 vezes 60 mais 110 mais 120, 1.910. Resumindo, Canto Noroeste, 3.090. Menor custo, que poderiam vocês imaginar que de cara é a melhor opção, porque o nome diz menor custo, 2.060. E Vogel deu 1.910. Portanto, Vogel seria a melhor distribuição. Nós temos um modelo. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Olha só, eu sei que eu faço, já me passar um e-mail. A Débora não está na sala? Não. Já me perguntaram, numa prova, professora, faço pelo PowerPoint? Ai, por que eu não consigo voltar? Faço pelo PowerPoint? Gente, dá um trabalho pra caramba fazer no PowerPoint. Eu faço um PPT para ter essa... Oi? Quem está falando? Eu faço pelo PowerPoint para ter essa mobilidade, essa animação para explicar para vocês. Por isso, porque é bem mais difícil ficar fazendo no PowerPoint. Eu sugeri, a semana passada, acho que eu sugeri, que vocês fizessem isso, volto a repetir, planilhas assim, deixassem meio pronta alguns modelos com 3 horizontais, com 3 é pouco, sei lá, 7 horizontais, 7 verticais, que quando vem o enunciado, vocês só fazem os preenchimentos. Eu não aconselho usar PowerPoint, tá? Porque dá bastante trabalho. Acho que foi o Wagner que me pediu no Excel, dá um trabalho pra caramba também fazer fórmula. Então, eu acho que vocês devem calculadora na mão e fazer na mão. Eu faço assim.
Bom, como que Stone prova? O Stone, a gente parte do... Vou partir sempre da planilha que eu cheguei no menor custo. Não dá para a gente utilizar da Stone o que eu encontrei em Vogel. Eu vou partir desta de menor custo e vou aplicar Vogel. E vou provar se é ou não é o menor custo. Às vezes a gente usa isso para popar dedo e não usar canto noroeste, nem calcular Vogel. Eu calculo o menor custo e faço Stone para ter certeza se ele é ou não o menor custo. Que vocês já sabem que não é, certo? Porque a gente chegou no menor custo em Vogel. Mas o que eu quero dizer? Se eu pegasse esse exercício na prática, eu faria o modelo só menor custo, não calculava o canto noroeste nem em Vogel, ia para Stone, provava que menor custo era o melhor e partia para ele. Este exemplo aqui, a gente já sabe porque nós calculamos e sabemos que é Vogel o menor custo. Então, eu posso pedir Stone e não pedir Vogel. Vocês vão ter que fazer menor custo e aplicar Stone. Então, vamos lá. Peguei a planilha que eu calculei, a matriz que eu calculei menor custo. Cheguei no final com este resultado no menor custo, cuja função objetiva era 2.160. Então, agora, para a Stone, eu tenho que sinalizar as células que estão zeradas. Então, eu tenho zerado essa célula, origem 1 para destino 1, 140, essa e essa. Primeira coisa a fazer, o primeiro passo, é marcar as células zeradas. No método Stone, a gente define uma célula para eu acrescentar, como se eu fosse fazer entregas ali, e se eu entregar, vamos imaginar assim, 14 aqui, tá zerada. Eu vou brincar agora, nas que estão zeradas, colocar valor. Então, se eu colocar 14 aqui, obviamente que esse 14 não vai poder estar aqui, porque 14 mais 14 daria 28, mais 1, 29. Se eu tenho 15, então não poderia ser. Para manter o sistema balanceado, o que a gente faz? A gente faz um caminho. Eu vou aumentar aqui, significa que eu vou diminuir aqui. Se eu diminuir aqui, não fecha mais esse 14. Então, eu vou descer dizendo que vou aumentar aqui. Se eu aumentar aqui, não fecharia mais os 13, se eu manter esse 7 e 6. Então, eu vou diminuir aqui. A gente sempre fecha um retângulo, ó. Fechei. Aumento, ó, e é sempre essa sequência. Mais, menos, mais, menos. Sempre tenho que fechar um loop. Prof, mas por que isso? Porque o que me interessa é estes valores. Mais 140, menos 60, mais 90, menos 70. É isso que me interessa, o impacto. Ó, mais 140. Por isso que eu tenho que partir de uma zerada. E eu vou fazer isso em todas as zeradas que eu marquei aqui, ó. Comecei por essa, vou depois fazer essa, depois essa, depois essa. Por isso que a gente marca as zeradas. A partir da zerada, eu começo somando. Então, mais aqui, menos na próxima. Se eu botei menos, por que não seguiu, prof? Eu tenho que fechar o loop, voltar para aquela que eu iniciei, no menor caminho, e que seja possível. Mais, menos. O próximo tem que ser mais. Se isso aqui não fosse um zero,
se isso aqui fosse um zero e eu tivesse na operação de menos, não poderia ser o caminho. Zero não tem como diminuir, eu não posso ficar com um número negativo. Então, o caminho tem que ser o possível. Vocês têm que escolher um caminho possível. Na nossa aula passada, tínhamos situações que eu tive que fazer um caminho maior. Então, vamos de novo. Mais, sempre vou começar de mais no zero, menos, ótimo, menos caiu num número, eu posso. Mais, ótimo, pode ser um mais quando é zero, só não pode é quando é zero. Menos, tem um número, não poderia ser zero. Fechei o loop. Beleza, vou calcular o impacto desta primeira célula que eu identifiquei como zerada. Só fazendo esta conta com os valores. Mais 140, menos 60. Mais 90, menos 70. Fazendo essa continha, eu cheguei no impacto de 100. Deixa esse impacto guardado. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, mas com essa célula aqui que estava zerada. Vamos para a seguinte. Se eu começar, eu tenho que fechar um loop. Mais aqui, eu posso vir para cá, menos, poderia. Desço, mais para cá, poderia. Mas menos aqui, cairia num zero. Não posso. Então, vamos lá, que caminho que eu escolhi? Mais aqui, menos aqui. Mais ali, menos aqui, mais ali. Fechei. Vamos agora calcular o impacto. Mais 90, porque eu partir daqui. Lembra? Eu parti dessa célula zerada. Cadê meu mouse? Dessa aqui. Comecei com esse zero. Mais 90, menos 60. Mais 110. Menos 120. O resultado pode ser negativo. Eu não posso ficar com menos aonde tem zero, porque eu ficaria com número negativo. E impacto deu 20. Nosso impacto anterior deu 110, agora deu 20. Agora eu vou calcular o impacto deste zero aqui. Mais aqui. Se eu viesse para cá, já seria menos. Não dá. Se eu viesse para cá, já seria menos. Não dá, porque é um zero. Só me restou essa opção. Mais aqui, menos aqui. Por que eu subi e não parei no 7? Mais, menos. Se eu parasse no 7, mais, e cairia no menos do zero. Não pode. Mais, menos, mais, menos. Fechei o loop. Basta agora eu fazer as multiplicações do impacto. Aqui, como eu comecei do mais é zero. 0 vezes mais 0, menos 0, mais 140, menos 60. Impacto 80. Falta este último zero aqui para mim fazer os impactos. Por que eu não parei aqui? Mais 0, menos 0. Não daria certo. Por que eu não subi? Mais, menos, legal, mais legal, mas cairia aqui no menos, não dá. Então, vamos lá. Fui reto. Mais aqui, menos aqui. Subo, vai dar certo, mais aqui no 7, deu certo. Volto, menos o 6 aqui, tem número, deu certo. Fechei o loop. Basta agora eu fazer a multiplicação. Mais 0, menos, mais este 0, menos este 0, mais este 70, menos 120. O número aqui, como eu falei antes, pode ser negativo. Muito bem. Tenho agora todos eles. Qual é o que tem menor impacto? É o que, se eu tenho um número negativo, é o de maior número negativo. É este aqui. Eu acabei de calcular. Esse zero aqui, é esta célula aqui. O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou pegar exatamente esta célula e começar a colocar o que tem a maior quantidade possível. Então, eu coloquei aqui, fiz exatamente as contas, colocando
as quantidades. De novo, né? 5, comecei por essa aqui. 5, 1 e 1, para fechar o 7, e aí depois vou para outra de menor custo, vou fazendo a distribuição que nós já fizemos antes. Só que eu vou começar agora por este caminho aqui. Como eu é mais aqui, menos aqui. Então, se eu coloquei mais aqui, coloquei 5 aqui, tirei esse aqui, para fechar com o 5. Mais aqui, menos aqui. Mais esse aqui, ó, era mais 70. Então, aumentei o 12, para fechar o 12. E nós fizemos menos o 120. Diminuí lá o que eu tinha no 120, para fechar com os 13. Só vou alterar as células que eu mexi. Os demais vão ficar. Multiplicando agora os valores, né? 14 vezes 60, 12, fiquei com uma nova planilha. Eu vou chegar a 1910. Portanto, se eu tivesse partido da de menor custo, eu saberia que não, menor custo não era a melhor opção, porque a melhor opção é 1910, mesmo sem ter calculado Vogel. Claro que vocês calcularam e provou por Stone que a melhor opção era Vogel. Nós já tínhamos calculado. Ó, Stone chegou exatamente a 1910. E se eu não tivesse, prof, calculado Vogel, só tivesse calculado menor custo, provaria que menor custo não era a melhor opção e chegaria a melhor opção, que seria 1910, mesmo sem saber que era Vogel. Ok, poderia ser uma opção para encontrar a solução ideal, 1910. Ficou claro, pessoal? Vocês estão aí? Sim, prof, estamos aqui. Então tá. Então, gostaria, agora é 10 para as 9. Gostaria que vocês fizessem esse exercício. Olha só. E até as 9, vamos ver se até as 9h30 vocês terminam. 50 minutos para terminar. Um aeroporto está buscando a movimentação correta de suas cargas, considerando que possuem conjuntos de esteiras com capacidade para cada hora de despachar as respectivas quantidades de volumes. Então, eu coloquei assim, ó, conjunto M e N, 8.000 volumes cada conjunto. Então, eu tenho uma esteira chamada M, 8.000, outra N, 8.000. Um conjunto chamado O, 1.300 volumes. A esteira P, 2.000 volumes. A Q, 2.500. E a R, 1.350. As companhias aéreas geram os seguintes volumes. Muito cuidado. 5.550 volumes a cada 2 horas na TAM, TAM 5.500, TAM Cargo 3.000 volumes a cada 2 horas, Azul 7.500 volumes a cada 2 horas, Azul Cargo 2.000 volumes a cada 2 horas, Gol 4.300 a cada 2 horas, enfim, tem as companhias aéreas. O custo de movimentação eu botei aqui embaixo. Ou seja, TAM para o conjunto M, 24, para o conjunto N, 28, e assim por diante. Eu quero que vocês calculem pelo canto noroeste as quantidades ideais a serem movimentadas por cada companhia aérea em cada conjunto, encontrando o custo total, a nossa função objetivo pelo canto noroeste. E também pelo modelo menor custo. Não estou pedindo aqui nem Vogel, nem Stone. Vamos ver se vocês conseguem, em 50 minutos, fazer os dois modelos.
Vou ficar aqui esperando. Estão todos aí, né? Então, vou ficar quietinha. Quem quiser falar,
Oi, Débora, eu sei que você está chegando agora, mas a gente fez uma revisão, corrigimos toda a prova, revisei todos um exercício de transporte, menor custo, Canto Noroeste, Vogel, Stone, já estamos fazendo exercícios preparatórios para o avaliativo e para a prova. Neste momento, então tu perdeste, sugiro que tu assistas o vídeo, se tu ainda tem dúvidas, se queres entender a correção da prova. Neste momento, os alunos estão fazendo esses exercícios como um desafio até as 9h30, para ver se conseguem, porque performance também é importante na prova e no trabalho, que é um cálculo de distribuição de transporte no Canto Noroeste e menor custo. Tá, tudo bem.
Conseguindo, pessoal? Mileide, Valmor. Bom, eu não sei se a minha internet está caindo com essa chuva, não sei se a de vocês também não caiu. Como já é 9h25, a nossa proposta era até as 9h30, eu vou deixar vocês fazendo e na próxima aula a gente corrige. Se vocês ouvirem esse áudio, não sei se estão ouvindo, um abraço, boa noite, bom descanso a todos. Semana que vem, muito exercício, tentem chegar com este encerrado para corrigirmos e partirmos para o próximo. Boa semana para vocês, gente. Se cuidem.